Deus é bom. Amém? Deus é bom demais. Hashem é bom. É bondoso, com certeza, mas também é rigoroso. Esse Deus, o qual nós servimos, é bondoso e também é rigoroso. Por quê? Porque ele tem ciúmes dos seus. Porque ele cuida dos seus. Porque ele tem zelo pelos seus. Por isso que ele, além de ser bondoso, ele é rigoroso. Louvado, bendito seja o seu nome. Essa paraxá, eu não vou estar falando dela toda, vou me pegar apenas em um dos textos, em uma das facetas, melhor dizendo, em uma das pragas, que fora a praga dos gafanhotos, capítulo 10, aí vai, por diante, capítulo 10, praga dos gafanhotos, a praga da escuridão, das trevas, a instituição da primeira peça, da Páscoa, e depois vai falando também sobre o subtópico, a morte dos primogênitos, e depois a saída dos israelitas do Mitzrayim, combinando então com esse subtítulo. Mas hoje eu gostaria de me deter em um dos tópicos que é de suma importância para nós, ou para cada um de nós que aqui estamos, para você que está nos assistindo. Eu gosto muito do Razan Eise Schwartz, lá dos Estados Unidos, em Manhattan. A sinagoga também turista, não, pessoal? Esqueci o nome. Na mesma linha, que nós seguimos, acabei esquecendo agora o nome, e só que eles não têm mistura. Mas o Razan é impecável. Ele anda com o seu cálice arrumadinho, ele não desarruma. Eu não sei o que é, ele não desarruma. Ele não põe na cabeça, é verdade, ele tem uma mitra, ele usa uma mitra. Mas é interessante que não desarruma. Ainda vou descobrir isso. Como o cálice dele não desarruma. Tudo todinho, a rodada toda, e o seu cálice não desarruma. Vamos lá então para o capítulo mesmo 10, que é o primeiro, os versos que leremos como base serão 21 ao 23. Shemot, Êxodo 10, 21 ao 23. Então disse Adonai a Moshe: estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a Eretz Mitzrayim, sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moshe, estendendo a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a Eretz Mitzrayim por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar,
Israel, todos os israelitas, tinham luz em suas habitações. Amém. Oremos. Pai Celeste, continue a nos narrar esta palavra que é tua, e que tu possas, Eterno, dar-nos a luz do teu propósito nela, nesta manhã, para com nós que estamos e para com aqueles que nos assistem. Te oramos gratos, Yeshua HaMashiach. Amém. Mais uma vez, o Eterno endureceu o coração de Faraó, para que não liberassem o seu povo, para que não deixassem o seu povo ir, porque o nome do Eterno seria exaltado no meio do seu povo, e no Mitzrayim seria a vergonha, a desgraça dos seus deuses. E não era um, nem dois, nem três, eram vários deuses que eles tinham. Para vocês terem uma ideia, eles cultuavam até gato. Eu, particularmente, não faço mal a animal nenhum, mas eu não gosto do gato. Não gosto do gato. Isso eu deixo claro. Eu vou à casa de alguém que tem gato, ele já começa a vir, eu peço que irmão, por favor, afasta ele de mim, por favor. Porque é chato, né? Você chegar e ficar empurrando o bichinho, né? Parece que você está maltratando, você está empurrando ele, porque ele vem e fica roçando nas suas pernas. Eu não gosto disso. Então eu já aviso com delicadeza, claro, não assim, desse jeito, mas com delicadeza eu peço para que não deixe que você perto de mim, porque eu não gosto do gato, não gosto do gato. Gosto de cachorro, mas de gato não gosto, mas não faço mal a gato, né? A nenhum animal eu faço mal. Então até gato, eles lá davam honras. Absurdo, coisa absurda. E falam até hoje, né, aqueles que são místicos, né, que gostam de viajar nessa área, né, tem certas, como é que chama aquelas orações que eles fazem? Mantra, esse negócio de gato. É um problema sério, não é sério. Então, mais uma vez, Faraó endureceu, ou ficou endurecido do seu coração, porque foi Hashem que endureceu. E Hashem disse: vou lançar mais a praga. E lançou uma das pragas, digamos assim, uma das piores. Você já esteve num quarto escuro, mas bem escuro mesmo, e que você não enxergava nada? Quem já teve uma situação dessa assim? É horrível, não é? Fala a verdade. É horrível. Você está dentro de um lugar escuro e você não está vendo nada. As densas trevas foi pior do que isso. Pior do que isso. Porque a palavra está aqui narrando de que eles não enxergavam um ao outro. E durante 3 dias, eles ficaram no mesmo lugar. Claro, quem sentiu vontade de ir ao banheiro, foi tateando, de repente até conseguiu chegar, se deu tempo. Né? Porque às vezes não dá nem tempo hoje, imagina, né? Na penumbra, né? Na negritude que você não está enxergando nada. Será que eles não comeram? Não sei. Mas a Bíblia está dizendo que eles não saíram dos seus lugares durante 3 dias, porque as trevas eram densas, eram espessas. Meu Deus do céu, que situação difícil, muito difícil. Você não poder enxergar nada, você não poder nem ir nem vir, porque você não está enxergando nada. Assim, os Mitzrayim ficaram durante 3 dias. Foi uma das piores pragas. O rio que
ficou com sangue, com gosto de sangue. As rãs, coisa horrível, né? Tem gente que não pode ver nenhuma, que gerar uma pessoa com um montão de rã. Gafanhoto, meu Deus do céu, aquele bichinho feio para não, né? Mas come tudo, come tudo. É verde, come tudo. Essas trevas, eu acho que foi uma das piores. Porque você não corria, os bichos, você não corria. A água, você dava um jeito, não bebia. Mas essas trevas, você não conseguia enxergar nada. 3 dias no mesmo lugar. Porém, relata-nos logo à frente, no verso 23. Vamos lá. Não vira um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar. Olha aqui, está bem explícito, por 3 dias. Porém, todos os Bnei Israel tinham luz, em suas tendas, em suas habitações, em Gósen. Meus irmãos, eu não sei se no ano passado ou ano retrasado, que fui eu que trouxe essa paraxá. Eu vou lembrar que eu falei uma delas, mas não me lembro qual ano. E eu falara que Deus, Hashem, quer que nós habitemos em Gósen. Porque Gósen é onde tem luz. Gósen é onde tem a sua vontade plena. Gósen é onde tem vida. Mizraim não tinha vida. Eram densas trevas. Aqui, eu não sei se a tradução está correta, né? Mas aqui a tradução está dizendo que eles não levantaram dos seus lugares durante 3 dias. Mas em Gósen havia vida, havia havia luz. Como é que pode? E onde era Gósen? Era lá no Mizraim. Só que era um local separado. Era um local distante da cidade. Mas era o Egito. Era o Mizraim. Mas tinha uma separação. Você já viu que em alguns lugares, né, quando chove, você vê que está chovendo num lugar, aí você olha para o outro lado, não está chovendo. É mais ou menos assim. Tinha essa estrela ali no Egito, lá dentro do Egito, na cidade. Mas em Gósen havia luz. O que isso nos diz para nós nos dias de hoje? Que o Mizraim representa o que, irmãos? O mundo. O Egito representa o mundo. E aqueles que se encontram no mundo estão em densas trevas. Estão caminhando para um local horrível, porque não reconhecem o projeto de Deus para as suas vidas. Não reconhecem o sacrifício de Deus para as suas vidas, que fora e é Yeshua HaMashiach. Quando nós estamos no mundo, neste mundo, e nós temos vivido uma vida de santidade, vamos falar um pouco sobre isso, de compromisso com a palavra de Deus, nós estamos em Gósen, mesmo estando no mundo, porque do mundo nós não somos, deste mundo nós não pertencemos, e mesmo estando no mundo, como eles estavam lá no Egito, o povo israelita não estava no Egito, estava, só que se encontravam em Gósen. Então, quando nós estamos em Gósen, que é um local separado, aonde habita a luz, aonde habita a vida, que é Deus, que é Yeshua, o seu Filho, nós
iremos nele e temos o seu Filho. Mesmo estando no mundo, nós estamos andando luminosos. Onde quer que nós estejamos? Mesmo no mundo. Porque a luz de Hashem, a luz de Yeshua, está sobre nós. E aonde nós entramos, as trevas deste mundo têm que ser dissipadas, irmãos. Amém ou não amém? Amém. Porque nós temos a luz. Nós contemos a luz de Deus através de Yeshua e através do seu Ruach, do seu Espírito. Vamos rachar. Houve grande trevas espessas sobre Israel. Porém, em Gósen havia luz. Será que em nossas casas, nas nossas famílias, tem havido luz? Temos sido luz onde quer que nós estejamos, principalmente em família, na nossa vizinhança? Será que os nossos vizinhos têm nos visto como pessoas que incomodam ou que são bênçãos? Ou estamos vivendo em trevas? Tem muitos crentes vivendo em trevas porque não obedecem a Deus. Em Israel, no Egito, não via, melhor dizendo, um ao outro, pois eram densas trevas. Tem havido em nossas vidas luz do conhecimento de Torá? Será que tem havido em nossas vidas a luz do conhecimento da Torá? Será que nós temos buscado estudar a Torá? Será que nós temos buscado estudar a Divar, Elohim, a palavra de Deus, para que haja luz nas nossas vidas? Será que há a luz da vontade divina, a vontade plena de Hashem em nossas vidas, e nós estamos em obediência a ela? Será que há a luz da Shekhinah de Hashem, ou seja, da presença de Hashem, a presença de Deus em nós? Será que a luz que transforma, que tira as pessoas que estão em trevas deste mundo? Será que nós temos, meus amados, sendo cada um de nós luz no meio das trevas? Essa é uma pergunta que o Senhor nos faz nesta manhã, para mim, para você que está nos vendo. Temos sido luz nas trevas. A luz só é de Yeshua, só é de Deus, através do seu Santo Espírito, Ruach HaKodesh. Não é você decorar textos bíblicos, não é você proferir textos bíblicos, se você não os pratica na tua vida. Eu vi ontem um comentário em que o judeu, inclusive, messiânico, falando, perguntando quem eram os fariseus. Os perushim tinha a obrigação de estudarem a Torá e passarem a Torá para o povo. Eles assim o faziam, só que eles, alguns, ou talvez muitos, ignoravam o que eles falavam na Torá. Yeshua era e é um verdadeiro fariseu, porque ele falava da palavra, ele ensinava a palavra, ele era dos fariseus, porém, ele era o diferenciado de todos os fariseus, porque ele falava e ele vivia porque ele falava. Por isso ele dizia: olha, preste atenção em tudo que eles dizem, mas não façam nada do que eles fazem. Eles praticavam outra coisa. Eles não praticavam, a grande maioria, a palavra que eles ensinavam. Isso é muito sério isso. Será que nós temos sido essa luz, digamos assim, esse dínamo? Antigamente, as bicicletas tinham um trem
que ficava pegado à roda. Quanto mais você pedalava e a roda girava, acendia uma luzinha à noite. É o dínamo. É um dínamo de bicicleta. Hoje está tudo elétrico, né? Mas era um dínamo. Era na tua força. Hoje é só apertar o botão. Aperta o botão. Aperta o botão. Mas antes não, tinha que ser para você ter luz de noite, tinha um farolzinho, não tem como iluminar nada, né? Mas era um farolzinho na frente, né? Era só pedalando e pedalando muito, para que a luz ficasse cada vez mais incandescente. Meus amados, nós precisamos ser esse dínamo mal comparando. E a nossa luz tem que ser muito forte, porque a luz do dínamo mais forte que fosse, não chega nem perto da luz de Deus nas nossas vidas. A luz de Deus nas nossas vidas é muito forte. Quando nós cremos, quando nós estamos segundo o que ela nos diz que nós devemos andar. O Israel estava em trevas, porém o povo de Israel estava na luz. Será que em nossas casas, nas nossas vidas, nas nossas famílias, tem havido luz quando o mundo, Mitzrayim, quando o mundo está no Mitzrayim? O mundo é o Mitzrayim. E nós estamos seguindo este mundo, ou estamos diferenciados dele, mesmo andando no meio deles. Andar na luz significa viver em santidade. É onde eu queria chegar. Andar na luz significa estarmos em verdade com a palavra e em comunhão com o Hashem, alinhando a vida com a Tubá, Elohim. Então, ou seja, nós devemos andar em santidade, em verdade e comunhão com Hashem. Aí nós estamos andando na luz verdadeira, que ofusca o mal, que ofusca aqueles que estão fazendo o contrário à vontade de Deus, porque não aceitam, não querem. Vamos estar respondendo por isso, com toda certeza. Sendo transparente, nós devemos ser transparentes, nós devemos confessar os nossos erros em oposição às trevas do pecado e de toda a falsidade. Segundo a aparência, segundo a referência da Divar Elohim, da palavra de Deus, que se encontra lá em 1 Yohanan, quem puder abrir aí, 1 João, Epístola de João, a primeira, capítulo 1, versos 6 e 7. Autocontrole ao conhecimento, perseverança ao autocontrole. Não tem pelo João, né? Se dissermos que temos comunhão com Ele, com Yeshua, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se nós dizemos que nós estamos andando na luz, mas estamos andando em trevas, nós somos mentirosos. Verso 7. Porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Yeshua HaMashiach, seu bem, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que temos comunhão com Hashem
e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porém, se andarmos na luz, como Ele na luz está, Yeshua, temos comunhão uns com os outros, e o sangue dele, o Senhor Yeshua HaMashiach, nos purifica de todo o pecado. Olha, vale a pena, com certeza, estarmos vivendo nessa luz. A vida do ungido do Senhor, que entende-se como crente, é uma vida de muita dificuldade para aqueles que não entendem o propósito de Deus nas suas vidas. As nossas vidas não são fáceis. São problemas adversos, mil, que acontecem conosco durante toda a nossa jornada aqui nessa terra. Mas Yeshua, Ele nos disse que nós teríamos o que? Aflições, dificuldades neste mundo. Mas Ele diz também e nos assegurou, no nome dele, que nós venceríamos todas essas adversidades, todas essas dificuldades, porque Ele vencera, então nós venceríamos também. Se nós ficarmos na promessa ou nas promessas de Deus para as nossas vidas, nós andaremos em luz, mesmo chorando, mesmo tropeçando, mas nós estamos fazendo aquilo que tem agradado ao Senhor. E Ele tem prazer em agradar o desejo, em conceder o desejo do coração de quem? Dos seus filhos, dos seus servos. É promessa. Também eu e você temos essa promessa. Temos as promessas de Hashem para as nossas vidas. Muitas das vezes, os problemas, a adversidade são tão fortes que nós vacilamos em alguns momentos em acharmos de que Deus se afastará de nós, de que Deus está distante de nós. Se você não está em pecado, se você não tem procurado, não tem buscado procurar aquilo que desagrada a Deus, então Deus não se afastou de você. Ele está olhando só o que você vai fazer. Qual será a sua manifestação, no sentido da sua emunar, da sua fé, no sentido de você confiar mesmo nele ou não, porque as promessas estão lançadas. E nós a estudamos todos os sabatotes, quando nós lemos também em casa, nós sabemos das promessas do Senhor, que quem é conosco em todos os momentos das nossas vidas. Eu sei, é doloroso. É doloroso. Você está esperando algo que não chega. Parece que não chega nunca. Mas a bênção, as brahot, Ele já nos dera, irmãos. Lembra o exemplo que eu dei no meu relógio? Tu está vendo a hora aqui? Não. Aí quando eu pego o botão aqui, aparece a hora. Ou seja, as bênçãos já estão aí. Agora, no momento que Deus vai apertar o botão, me perdoa, Senhor, vai apertar o botão, aí a bênção vai se materializar. Segundo o seu relógio, não o meu, não o nosso, mas segundo o relógio dele, segundo o momento dele. Sejamos luz, meus amados, aonde quer que nós estejamos, porque esse é o propósito de Hashem. Como é que Deus chegou aqui esse mundo? Deus veio esse mundo? Veio. E Ele está nesse mundo? Sim ou não? Deus está nesse mundo, Hashem? Sim ou não? Está, irmão. Através de cada um de nós. Nós não somos o templo, o seu templo, o templo do seu Espírito. Então Deus está aqui neste mundo, sim. Através de nós. Mandaram para mim um vídeo falando sobre Deus. Quem é Deus? Aí eles começam a mostrar a natureza, né? Os elementos que Deus fez, os animais, as aves, os montes. Aí dizendo, aquilo ali é Deus.
aquilo ali não é Deus. Aquilo ali são o quê? Criaturas de Deus. Nós somos templo do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo de Deus. Deus habita em nós. Então Deus está aqui nessa terra, irmãos, através de mim e de você. Amém? Ele está aqui. E Yeshua está conosco. Está nesse mundo, ele está à destra do Pai, mas ele também está conosco, ele também ainda está conosco aqui. Porque quando for retirado o Ruach, aí o negócio vai pegar. Aí o negócio vai ficar feio. Enquanto o Ruach se encontra em nós, nesse mundo, através de nós, que possamos, irmãos, sermos luz para muitas pessoas que se encontram em densas trevas. Que você possa ser uma como é que chama? Uma lanterna. Pode ser uma lanterna pequenininha? Pode. Mas não seria bom aquela lanterna que depois inventaram aquela bateria, né? A bateria desse tamanho assim, você coloca as luzes. Hoje tem uma lanterna aí, não tão grande, que faz um facho enorme de luz. Aquela luz que transcende tudo ali, ilumina tudo, né? A luz, a ordem de Deus é muito maior do que aquelas. E nós que temos essa luz, é o que ofusca, é o que faz as trevas irem embora, é o que faz os demônios, os cheguinhos, saírem de perto de você e de uma pessoa, quando você ordena que eles saiam, em nome de Yeshua HaMashiach. Sejamos luz, irmãos, onde quer que nós estejamos, porque esse é o propósito do nosso Hashem, do nosso Deus. Viver, na verdade, uma das características dessa luz significa ter uma vida transparente, sem esconder pecados ou práticas ruins, sendo honesto consigo mesmo e com Hashem, como está lá em 1 Coríntios, 1 João, melhor dizendo, 1, 6 e 7, como nós vemos. Comunhão com Hashem e com os irmãos, com Zahir, ao andar na luz, a comunhão uns com os outros e com Hashem, e o sangue de Yeshua purifica de todo o pecado, conforme está em 1 Yohanan 1,7, como nós já lemos. Seguir a Mashiach e Yeshua, a luz do mundo, e segui-lo é andar em seus preceitos, recebendo a luz da vida e não as trevas, como está lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, quem puder pode abrir aí. Santidade e pureza reflete o caráter santo de Deus, buscando pureza e retidão, e não a prática deliberada do pecado, pois quem pratica o mal odeia a luz. Segundo está lá em Efésios 5:8, quem pode abrir? Quem já abriu em João 8:12 pode ler bem alto. Abriu aí? Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, depois Efésios 5:8. Yeshua disse novamente: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Para o Hashem, somos luz de Yeshua. Efésios 5:8, falando da santidade e pureza. Vocês também eram trevas, mas agora, unidos ao Senhor, são luz. Vivam como filhos da luz. Baruch Hashem, confissão e arrependimento. Quando se erra, quando se transgride, confessa-se o erro para restaurar a comunhão, permitindo que a luz
revele e purifique, não sendo uma vida sem falhas, mas sem pecado habitual. Você quer coisa mais importante do que isso? Nós estamos, digamos assim, proibidos ou não pecamos? Não, nós pecamos. Mas aqui está dizendo a comunhão, restaurar a comunhão e permitindo que a luz revele e purifique, não sendo uma vida sem falhas, mas sem pecado habitual. O crente não vive, não deve viver pecando. O pecado ainda habita na nossa carne, mas nós não devemos andar vivendo pecando. Porque a cada coisa que nós fazemos, nós o que matamos Yeshua de novo, crucificamos ele, e o seu sangue derramado de novo. Você já pensou quantas vezes nós fizemos isso? Ele só fez uma vez, mas nós ficamos repetindo tudo isso. A cada momento que nós pecamos, a cada momento que nós erramos, meus amados, fiquemos em alerta. Abra lá, 1 João, primeira epístola a João e Yohanan, capítulo 1, verso 9, rapidinho. Venha, 1 João, não é Evangelho, epístola, lá atrás, espera um pouco isso. 1 João 1, 9. Pode ler um pouquinho mais alto de novo, por favor? Isso. 1, 9. Se reconhecermos nossos pecados, então, por ser digno de confiança e justo, Ele nos perdoará e nos purificará de toda injustiça. Meus amados, o primeiro passo é nós reconhecermos que nós pecamos. Tem muitos que vivem em nossas perlotes que acham que não pecam, que fazem as suas ações conforme eles querem, que agora nós somos salvos, nosso nome já está lá no livro da vida, então não preciso fazer mais nada. Não ora como deve orar, não lê a palavra como deve ler. Você lendo a palavra, nós lendo a palavra, nós estamos nos enchendo da palavra. Não precisa ficar 2 horas lendo a palavra. Mas você tem que ler a palavra, eu tenho que ler a palavra. Nós temos que nos encher da palavra, porque é o alimento espiritual para a nossa alma, para o nosso rua, para o nosso espírito. Você fica sem comer? Você faz no mínimo 3 refeições por dia. Café da manhã, almoço, tem até café da tarde, vamos lá. E janta ou lanche à noite. Então você está fortalecido. Mas você tem feito isso, não precisa ser, né, como os segmentos fazem, né? Não precisa ser daquela forma. Mas você tem parado momentos, naquele dia que você tem feito a sua titular, e você tem, antes de fazer, você tem lido a palavra de Hashem, ou vice-versa. Você tem se enchido da palavra de Hashem. Porque se a gente não nos enchermos da palavra de Hashem, nós vamos nos encher de quê, irmãos? O nosso achismo. Do que nós ouvimos, do que nós estamos vendo nesse mundo, que às vezes parece não ser tão ruim. Aí entra dúvidas, e a luz vai se esvaziando das nossas vidas, lamentavelmente. Manifestação e tornar-se manifesto é tornar-se manifesto sem máscaras, permitindo que a vida reflita, né? A vida reflita sobre Deus nas nossas vidas, como está lá em
no Evangelho de Tiago, capítulo 5, verso 16, se alguém puder abrir. Tiago, Mateus. Assim que sua luz brilhe diante das pessoas, para que elas também possam ver as boas coisas que fazem e louvem ao Pai Celestial de vocês. Amém. A manifestação da luz em nossas vidas. A luz tem que se manifestar, irmãos, nas nossas vidas. Nós temos esse privilégio de termos a luz do eterno em nós. E esta luz se manifesta quando nós chegamos num lugar e as pessoas sentem-se incomodadas, porque estão cheias de cheguinho. A luz se manifesta quando nós chegamos no meio da nossa família, inclusive, e as pessoas ficam incomodadas. Não nos veem há tanto tempo, mas se tornam incomodadas, porque estão cheias de densas trevas. E a luz de Deus incomoda as trevas. Que nós olhamos pelos nossos familiares. É bem verdade que nós não devemos, eu sempre falo isso, incomodar a ninguém, seja ela quem for. Mas nós devemos estarmos sendo realistas. A manifestação da luz, a manifestação de Deus nas nossas vidas, ela tem que ser precípua. E aquela pessoa tem que entender que ela está em trevas. Mas você não vai botar isso na cabeça dela, você vai abrir a cabeça dela e incutir isso através dos nossos atos, através do nosso olhar, através da nossa palavra. Essas pessoas chegarão à luz, porque você e eu estamos cheios da luz de Deus nas nossas vidas. Terminando, em resumo, andar na luz é viver uma vida de ungido, de certo, coerente, comprometida com a verdade e santidade, em constante comunhão com Hashem e seu Ben e Yeshua HaMashiach, para que a Shekhinah, para que a glória, para que a presença de Deus possa ser vista em cada um de nós. Sejamos, portanto, luz no meio das trevas. Sejamos aquelas pessoas que vão fazer a diferença melhor para a vida das pessoas, não que venham a ser escândalos para as pessoas se distanciarem da luz de Deus e continuarem nas densas trevas. Que cada um de nós estejamos em alerta, vivendo uma vida em comunhão, uma vida na verdade, uma vida na confiabilidade com a palavra de Hashem, numa vida andando na luz para fazer diferença neste mundo dos nossos parentes, para que vejam a luz de Deus em nós. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, mas quando eu e você temos dedicado as nossas vidas para servirmos ao Adonai Echad, para estarmos falando, olhando, andando, dando o nosso testemunho, andando na luz de Yeshua, na luz de Deus, nós somos brahot na vida das pessoas que se encontram em trevas. Que nós olhemos por elas e que nós possamos também estarmos em comunhão com Deus todos os dias. Como dizia, não sei se ainda viram, um dos pastores
que nós tivemos, que para nós realmente foi pastor. Nosso primeiro pastor, o pastor Benjamin Monteiro da Silva. Nosso segundo pastor, pastor James Henry Martin. E ele dizia assim, ou diz, né? Que nós possamos andar nesta luz dioturnamente. Dioturnamente. Todos os dias, a qualquer momento, andando nesta luz, que é a luz de Deus, para que possamos fazer diferença a este mundo. Baixe sua fronte. Eterno Elohim, eterno Deus, Baruch Atah Adonai, Elohim Melech Haolam, te damos graças, te damos louvores nesta manhã ainda, que se finda, iniciando parte da tarde, pelo teu manifestar aqui nesta casa de oração, nesta Beit Tefilá, nesta congregação, Beit Roi Shalom, que somos nós, não são essas cadeiras, nem muito menos esta limar, nem muito menos essa estante que é ao meu lado, mas Beit Roi Shalom somos nós, que aqui viemos e aqueles que estamos assistindo que não puderam vir, né, que são da nossa congregação, também estão ligados. Nós somos a Beit Roi Shalom. Nós somos o teu povo aqui neste lugar, Senhor, para irradiar a tua luz e também nos nossos lares, na nossa vizinhança. Eterno, que a nossa luz, a Beit Roi Shalom, aqui na Dor Saraiva 103, possa estar iluminando os corações aqui em redor. Aos vizinhos da direita, aos vizinhos da esquerda, aos vizinhos da retaguarda, aos vizinhos da vanguarda. Que haja luz nesses corações, através da luz da Or, da Beit Roi Shalom, nesta casa, pastor Capaz. Continua conosco. Abençoe Israel, Senhor. Abençoe e guarda aqueles que estão naquela caminhada, Senhor Deus, para aquilo que tu tens propósito para essa nação, para esse país. Nós abençoamos a todos eles, que tu continues com eles, os guardando, os blindando, livrando-os de todos os males, Senhor. Que haja luz neste país, a tua luz, que haja salvação, que haja reconhecimento de ti, Senhor, como Adonai Echá e do Senhor Yeshua, como Senhor das nossas vidas. Nós abençoamos a nossa nação, nós abençoamos o nosso país, Brasil, nós abençoamos a Israel, lá em Israel, e Israel na diáspora. No nome do Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, você vai poder fazê-los nessa hora, ou estaremos agora, nesse momento, orando. Ficamos em pé, vamos estar orando, encerrando esta reunião. Nós estamos nos preparando, ou vamos nos preparar para a próxima festa de Purim, que será em março. Depois daremos a data, o dia, será em março. Estejamos orando. É 1º de março? 2 de março. Da 2 de março, em que dia? Segunda-feira. Segunda-feira. Hoje. Oremos. Pai Celeste, mais uma vez, na tua augusta presença, queremos te agradecer, Hashem, por essa bondade, que tu tenhas recebido, Senhor, um cheiro agradável, as tuas narinas. Estes pilotos que foram realizados aqui, tendo chegado ao trono da tua graça, que tu possas respondê-los
segundo o vosso beneplácito. Continua conosco, Hashem, abençoando aqueles que têm dizimado, ofertado, e os que não têm, Eterno, sejam despertados para que possam ser abençoados através da obediência do dizimar e ofertar. Abençoe os que nos assistem, abençoe os presentes, abençoe os ausentes que não puderam vir nessa manhã. Eterno, continua com o teu povo durante o restante deste dia, um dia abençoado, para a glória do teu nome. Nós choramos. Hashem, Yeshua, HaMashiach. Amém. Yivarei Adonai, Esperina, Yari Adonai, Palecha, Imuneka, Isa Adonai, Palecha, Via Seileva, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom. E um adiantado, Shalom. Uma ótima semana após a Natal.